Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Hoje vamos trabalhar conjunção. Galera, é o seguinte, eu não consegui condensar a conjunção em apenas uma aula. Então, o que eu fiz? Eu dividi conjunção em duas aulas. A primeira aula, a de hoje, nós vamos trabalhar as conjunções coordenadas. E na próxima aula vamos trabalhar as subordinadas. Tá ok? Então hoje a gente vai entender o funcionamento da conjunção, tá? Eu vou apresentar algumas classificações, tá? Que as conjunções estabelecem relações de sentido entre orações, tá? E a gente vai conhecer essas classificações. Tudo bem? Beleza? Vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Vamos lá. Conjunção, galera. Vamos começar pelo começo. Vamos lá. É o seguinte, galera. Para a gente classificar as conjunções, é preciso levar em conta os dois, vou marcar aqui, ó, os dois processos básicos de construção de frases. Que processos são esses? São esses carinhas aqui, ó. Coordenação e subordinação. Tá ok? Na aula de hoje eu vou apresentar as conjunções, tá? Coordenadas. E na próxima aula eu vou apresentar essas daqui, ó, as subordinadas, que estão ligadas à subordinação. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Coordenação. A coordenação é um tipo de construção em que os termos ou orações, tá? Quero antecipar aqui que as conjunções, elas ligam termos, né, uma palavra ou outra, tá? Ou orações, tá? Tudo bem? E ordenam-se numa sequência. Olha aí, mais ordenação. Coordenação. Tranquilo? Em que cada termo ou cada oração é autônomo. O que isso significa? Isto é, não depende sintaticamente do outro. Então ela já tem uma autonomia. O que são orações coordenadas? São orações que não dependem uma da outra sintaticamente. Vocês vão entender mais à frente com as próximas explicações e os próximos exemplos. O significado total consiste na junção dos termos ou orações. Vamos lá. Trouxe esse exemplo aqui, vai ficar muito mais claro agora. A tecnologia transforma a casa em sala de aula e ameaça a escola tradicional. Olha aí, nós temos aqui duas orações coordenadas, ligadas por uma conjunção. Conseguiu identificar a conjunção? Conseguiu, né? A conjunção e, que nada mais é do que um conectivo. Tá? Essa conjunção e, tá? Ela tem valor aditivo. Por quê? Porque ela acrescenta. Ela é de adição. Então eu tenho uma oração aqui, ó. A tecnologia transforma a casa em sala de aula e ameaça a escola tradicional. A tecnologia transforma a casa em sala de aula. Ponto. É uma oração autônoma. Ela não depende de outra para ter um sentido completo. Beleza? Ameaça a escola tradicional. O que ameaça a escola tradicional? A tecnologia. Essa daqui também é uma outra oração coordenada. Por quê? Porque ela não é subordinada. Ela não depende da oração anterior para ter sentido completo. Beleza? Tudo bem até aqui, né? Posso avançar? Então vamos lá. O processo utilizado na construção dessa mensagem
é a coordenação, viu? Acabei de falar. As orações são independentes sintaticamente. Ou melhor, a segunda oração, essa daqui, ó, ameaça a escola tradicional, quer dizer, ou melhor, começa aqui, né? Esse E, ele já faz parte da segunda oração, tudo bem? Não exerce nenhuma função com relação à primeira e vice-versa. Tudo bem? Beleza? O exemplo de baixo. Os sistemas multimídia misturam texto, imagem e som. Olha o conectivo aqui, ó. Olha a conjunção aqui, ó. A conjunção E de novo. Tá vendo? Percebe que ela tá ligando um termo e tá ligando outro termo? Aqui, no exemplo de cima, esse aqui, ó, ele estava ligando uma oração e estava ligando outra oração. Certo? Aqui, nesse segundo exemplo, está ligando termos. Viu a diferença? O processo utilizado na parte destacada dessa mensagem é a coordenação. Imagem e som, imagem e som são termos que exercem a mesma função sintática. De quê? De objeto direto do verbo misturar. Olha aqui, ó. Esse verbo misturar é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele exige um complemento introduzido sem preposição, tá? Então, quem mistura, mistura algo, mistura alguma coisa. O que ele misturou? Texto, imagem e som. Então, qual é o complemento do verbo misturar? Eu tenho aqui, ó, texto, mistura imagem e mistura som. Então, mistura texto, mistura imagem, mistura som. Esses três termos aqui exercem a mesma função sintática de objeto direto. De qual verbo? Do verbo misturar. Beleza? Tranquilo? E aqui no caso, ó, os sistemas multimídia é o nosso sujeito. Beleza? Tranquilo? A subordinação é um tipo... Mas, Jander, você falou que não ia falar sobre subordinação. Então, as conjunções subordinadas eu só vou trazer para vocês a partir da próxima aula, tá? Aqui é só uma explicação breve, tá? Para vocês entenderem a diferença entre o que é coordenado e o que é subordinado. Tá legal? Beleza? Então tá ok. A subordinação é um... Agora é subordinação. Vimos anteriormente o quê? A coordenação. Olha aqui comigo aqui, ó. Não confunde não, por favor. Ó. Coordenação, ó. Olha ela aqui, ó. Coordenação. Vou até marcar com... Ó. Coordenação. Nós vimos a coordenação antes. Agora vamos ver a subordinação. Por favor, não confunda. Coordenado, as orações coordenadas, elas possuem sentido completo, elas não exercem nenhuma função sintática da outra, uma em relação à outra, tá legal? Já na subordinada, exerce. Deixa eu voltar minha caneta vermelha aqui, ó. A subordinação é um tipo de construção em que as orações não estão apenas em sequência, mas são dependentes sintaticamente. Ou seja, uma oração determina ou completa o sentido da outra. Olha que exemplo bacana que eu trouxe aqui para vocês. É pouco provável que as escolas acabem. Tá vendo? Eu tenho duas orações aqui, ó. A primeira oração, ó, é pouco provável. E eu tenho uma outra oração, que as escolas acabem. Perceba, é pouco provável. Tá, é pouco provável o quê? Que as escolas acabem. Percebeu que uma depende da outra? Essa da primeira aqui, ó, é pouco provável, ela depende dessa daqui, ó, que as escolas acabem, certo?
Agora, essa última aqui, que as escolas acabem, ela também depende da primeira. Depende da principal. Quer ver? Que as escolas acabem. Não tem sentido completo. Ela depende. Beleza? O processo empregado nessa construção é o quê? Olha aqui, ó, a subordinação. Agora, quem é a subordinada aqui nessa história? Que as escolas acabem. Essa aqui é a subordinada. Tudo bem? É pouco provável isso, que as escolas acabem. Tranquilo? De acordo com esses dois processos, as conjunções podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas. Show? Beleza. Vamos conhecer agora as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas. Beleza? As conjunções coordenativas são classificadas de acordo com as relações que estabelecem entre as orações ou termos. Podem ser, olha aqui, aditivas, que expressam adição, né, que acrescentam termos, elementos. Adversativas, quando tem sentido de oposição. Alternativas, conclusivas e explicativas. Certo? Vamos conhecer a aditiva? Nós temos várias. E é uma conjunção coordenativa aditiva. Nem. Não só, mas também. Repare que esse não só, mas também, ela é uma locução conjuntiva. Por quê? Porque ela tem mais de um termo, tá? E ela funciona correlacionada. O que é isso? Ela sempre vai funcionar assim, não só isso, mas também, ou não só, como também, tá? Então, essa estrutura, ela vai estar introduzida na oração. Do jeito que está aqui. Beleza? Tranquilo? Além disso, é uma outra locução conjuntiva que tem valor, né, de conjunção aditiva. Ademais, quer ver? Olha o exemplo aqui de baixo. A ciência viaja ao interior da Terra e traz notícias incríveis de lá. Esse E tem valor de quê? De adição. Está acrescentando. Beleza? Tranquilo? A ciência viaja ao interior da Terra. A viaja não, olha só, a ciência viaja não só ao interior da Terra, mas também traz notícias incríveis de lá. Viu? Como é que eu substituí esse E por não só, mas também? Quer ver? Agora eu vou substituir por além disso. A ciência viaja ao interior da Terra, além disso, traz notícias incríveis de lá. Viu? Beleza? E esse nem aqui, Jander, o que eu faço? Esse nem aí você vai utilizar nas negativas, tá? Em frases negativas. Show? Beleza. Vamos conhecer agora a adversativa, as locuções subordinadas ou subordinativas adversativas. Elas trazem um sentido de oposição, de contraste, de ressalva. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, contudo, senão. Olha esse exemplo aqui, Pode haver informações disponíveis de graça na internet, mas o acesso aos recursos eletrônicos mais valiosos custa dinheiro. Percebeu que ele trouxe uma ressalva? Eu vou substituir o mais agora pelo porém.
Olha como é que vai ficar. Ó, vou botar o porém aqui. Ó. Pode haver informações disponíveis de graça na internet, porém, o acesso aos recursos eletrônicos mais valiosos custa dinheiro. Viu? Agora eu vou substituir por no entanto. Ó. Pode haver informações disponíveis de graça na internet. No entanto, o acesso aos recursos eletrônicos mais valiosos custa dinheiro. Viu aí? Tranquilo? Agora, alternativas. Alternativas. Você tem o ou, só o ou você tem a correlação. Ou. Tá? Tem a correlação também ora, quer, seja, já, e por aí vai. Ó, há um rádio com defeito que ora vai no lombo da jumenta, ora vai na mão de Zenaide. Esse M aqui, ó, foi digitado erradamente aqui, ó. Desconsiderei, tá, galera? Beleza? Ou então, ele poderia colocar só o ou. Olha como é que iria ficar, ó. Há um rádio com defeito que vai no lombo da jumenta ou vai na mão de Zenaide. Ou então ele poderia substituir esse ora por ou, ó. Quer ver, ó? Ou aqui, ou aqui. Ó. Há um rádio com defeito que ou vai no lombo da jumenta ou vai na mão de Zenaide. Eu posso substituir por quer. Quer ver, ó? Há um rádio com defeito que quer vá. Aí eu substituo, boto no modo subjuntivo. Quer vá no lombo da jumenta, quer vá na mão de Zenaide. Ó, seja agora. Há um rádio com defeito que seja no lombo da jumenta, seja na mão de Zenaide. Beleza? Tranquilo? Show? Conclusiva agora. Conclusiva. Nós temos as conjunções logo, portanto, pois, quando for, pós-posto ao verbo. Ele tem que estar depois do verbo para ter sentido conclusivo. Se ele tiver anteposto, ele vai ter outro sentido, hein? Cuidado, a gente vai ver isso aqui, ó. Assim também, assim, beleza? Ó, o brasileiro adia, logo existe. Esse logo aqui, ó, é uma conjunção conclusiva. Ele está concluindo o raciocínio, viu? Ó, o brasileiro adia, portanto, existe. Está concluindo, tá? O brasileiro adia, pois existe. O brasileiro adia, assim existe. Ó, pois depois do verbo, ó, tá? Para ter sentido conclusivo. Tranquilo? Explicativa. Conjunção explicativa. Nós temos porque, que, com sentido, né, de porquê, pois, anteposto ao verbo. Tem que estar antes, ó, porque se ficou depois, ele vai ter valor conclusivo. Ele tem que ficar antes agora, para ter valor explicativo, tá? Ó, porquanto também é uma conjunção explicativa. Ó, fique quieto, pois preciso terminar a leitura. Olha o pois aqui, ó. O pois, ele tá antes do verbo aqui, ó. Ó, verbo precisar, ó. Tá vendo? Ele tá antes do verbo, ó. Ele tá antes. Aqui, ó, esse pois, ó, ele ficou depois do verbo adiar. Viu? Fique quieto, porque preciso terminar a leitura. Tá explicando, é explicativo. Fique quieto, porquanto preciso terminar a leitura. Fique quieto, que preciso terminar a leitura. Todos esses têm valor de explicação, a conjunção explicativa. Show? Beleza? Vamos brincar um pouquinho aqui? Questão da FUNCERN. Vamos lá. Para responder a questão, analise o período abaixo. As novas tecnologias criarão outras alternativas de trabalho, mas a sociedade precisará estar qualificada para se adaptar à nova realidade e aproveitar as oportunidades que surgirem. A conjunção mais foi utilizada para estabelecer um contraste entre o surgimento de novos trabalhos e o despreparo da sociedade.
para justificar a necessidade de a sociedade estar preparada para o uso de novas tecnologias, explicar por que a razão pela qual a sociedade precisa se adaptar aos novos empregos, de expressar a finalidade de a sociedade se preparar para a nova realidade. Olha só, o mas, ele tem valor de contraste, de oposição, tá? Ele não tem valor de explicação. Ele não tem valor de finalidade, tá? Aqui, ó, na B, justificar a necessidade de a sociedade estar preparada para o uso. Já tem um erro aqui, ortográfico, cometeu uma apócope, suprimiu o último fonema aqui do termo. Ó, justificar a necessidade de a sociedade estar preparada para o uso de novas tecnologias. A conjunção mas... Vamos ao texto, vamos ler de novo. Começa aqui, as novas tecnologias, e termina aqui, ó, surgirem. As novas tecnologias criarão outras alternativas de trabalho. Tá? As novas tecnologias vão criar outras alternativas de trabalho. Mas, olha mais aqui, ó, mas a sociedade precisará estar qualificada para se adaptar à nova realidade e aproveitar as oportunidades que surgirem. Então estabelece um contraste entre o surgimento de novos trabalhos e o despreparo da sociedade. Tudo bem? Beleza? Então, o mais estabelece um contraste entre o surgimento de novos trabalhos, e o despreparo da sociedade. Porque se a sociedade não estiver preparada, ela tem que se qualificar para se adaptar à nova realidade e assim aproveitar as oportunidades que surgirem. Ou melhor, ela tem que estar qualificada para se adaptar à nova realidade e aproveitar as oportunidades que surgirem. São duas coisas que ela tem que fazer ao mesmo tempo. Beleza? Então, o nosso gabarito é a letra A. Show? Questão 2, Fundatec. A expressão mas também transmite uma relação de... Acabamos de ver isso agora, galera. A expectativa de que o trabalho seja uma fonte de renda, mas também uma atividade interessante, prazerosa e significativa, faz todo sentido. Tem valor de quê? De adição, galera. De adição, tá somando. Esse mais também não é de contraste nem de oposição. Esse mais também, ele equivale lá, àquela correlação, não só, mas também. Só que aqui nesse caso, ele suprimiu o não só. Isso ficou mais também. Beleza? Quer ver como é que é de adição? Substitui por e. Substitui por além disso. Quer ver? Olha só como é que vai manter o sentido. Ó. Vamos substituir por e. A expectativa de que o trabalho seja uma fonte de renda e uma atividade interessante, prazerosa e significativa faz todo sentido. Viu? Tranquilo. Só que não traz muita ênfase. Quando você coloca mais também, ele traz uma... Ele é mais enfático, sabe? Ele enfatiza mais o acréscimo, a adição. Quer ver? Vamos botar além disso que vai ficar melhor. Ó. A expectativa de que o trabalho seja uma fonte de... A expectativa de que o trabalho seja uma fonte de renda. Além disso, uma atividade interessante, prazerosa e significativa faz todo sentido. Viu aí? Viu? Ele está acrescentando uma ideia, ele está adicionando. Por isso, uma conjunção que traz relação de adição. Beleza? Show? Não pode ser explicação, não pode ser opção, que nem existe, não pode ser conclusão, nem pode ser oposição. Tá? Quando você vê mais, automaticamente você já pensa logo em oposição. Eu acredito que muita gente marcou a letra E, mas não é o caso, é adição, por causa desse também aí. Beleza? Questão 3. Os conectivos em negrito, nos fragmentos em destaque, estabelecem, respectivamente, as relações de... Aqui, ó. No entanto, a igualdade de gênero oferece soluções. Mas
a sua presença está fortemente correlacionada com a inovação. Galera, nós vimos que a locução conjuntiva adversativa, no entanto, tem valor de ressalva, oposição, contraste, tá? E a conjunção mais também tem uma relação, estabelece uma relação de ressalva, de contraste, de oposição. Então vamos ver aqui. Elas estabelecem relações de conclusão e adição? Não. Explicação e oposição? Não. A adversidade? Sim. E alternativa? Não. Ressalva e ressalva? Sim, ressalva e ressalva. Então o nosso gabarito só pode ser a letra D de dado. Isso aí. Galera, é isso. Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Galera, ficamos por aqui, tá? Finalizamos a nossa primeira aula de conjunção das coordenadas, tá? E a gente se vê na próxima aula.